Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CRCast, o podcast completo do Colégio Realengo. Eu sou a professora Glenda Campos e o nosso convidado de hoje, professor Tiago Romão, coordenador do curso técnico em administração. Só recordando que todos esses episódios estamos trazendo uma luz para cursos técnicos que são aqui ofertados no Colégio Realengo, sempre no ambiente do próprio curso. Seja muito bem-vindo, professor Tiago. Muito obrigado. E vou apresentá-lo. Quem que é o Tiago Romão? Já atuou em diversas áreas com maior experiência em gestão e na área de carreiras. Experiência de 5 anos como professor nos cursos técnicos em administração e logística. Especializado em coordenação pedagógica, supervisão escolar, MBA em gestão de negócios e licenciado em matemática. Ele também é especializado em gestão de pessoas, além de diversos trabalhos voluntários. Muito obrigado por ter aceito o convite e nós vamos falar sobre o curso técnico em administração. Então, a minha primeira pergunta, o que é o curso técnico em administração? Quando a gente fala do técnico, nós devemos entender que tudo funciona com base em organizações, né? Nós nascemos numa empresa e morremos em uma empresa. Eu costumo falar isso com os alunos, né, com o público de maneira geral. E nesse sentido, a gente tem que correlacionar a seguinte questão. Nessas empresas, nessas organizações, nós temos pessoas. E como nós vamos ser preparados para lidar com essas pessoas, né? Nós estamos sendo preparados para tomar decisões. E o técnico de administração é a porta de entrada para qualquer profissional que precisa e tem que tomar decisões na sua vida pessoal, profissional ou secular. Perfeito. Então, a minha segunda pergunta seria, qual é o foco de atuação? Seria o foco em pessoas e tomada de decisão? Seria isso? No direcionamento do curso técnico e administração aqui do Colégio Realengo, nós temos alguns focos direcionados. Hoje, o que o mercado ele demanda está muito relacionado a empreendedorismo, que hoje a gente vê um fomento muito grande, inclusive com a nova BNCC, onde a gente tem ali alguns itinerários formativos que fazem com que o aluno tenha uma melhor experiência com práticas de empreendedorismo, educação financeira, e o nosso aluno do técnico ele está sendo preparado para atuar em uma empresa. Esse é o primeiro ponto. Só que também esse aluno ele pode ter uma outra vertente, que é trabalhar em grandes empresas. E ele, como profissional técnico, ele vai estar entrando na área administrativa, que hoje é a maior gama de colocação de profissionais no mercado. Esses são os dois fatores. E um último fator que muito cresceu, principalmente para os jovens e adolescentes, né, que têm um sonho na vida, é seguir a carreira militar. E o nosso curso ele oferece essa possibilidade. Porque hoje as principais áreas, né, tanto da aeronáutica, marinha e exército, oferecem oportunidades para atuação técnica. Hoje é muito melhor, dentro de uma visão de carreira, eu colocar um técnico do que aquele que somente tem um ensino médio. Então, esses alunos também estão sendo preparados para atuarem nas forças militares. Hoje, a principal gama de busca por esses adolescentes e jovens é ingressar uma carreira militar onde você tem a possibilidade de estabilidade. Vamos analisar o mercado hoje e ver o quanto que uma formação técnica agrega para a carreira de um jovem adolescente do que uma formação de ensino médio regular. Então, aqui no Colégio Realengo a gente oferta o curso técnico em 2 formatos, né? Correto. O concomitante, que é junto com o ensino médio, e aquele subsequente, que é depois que já tem o ensino médio. Então, qual é o tempo de duração de cada um deles? Então, atualmente, no modelo concomitante, pode parecer que é muito tempo, mas não é. O aluno ele vai estar fazendo junto com o ensino médio. Normalmente, o aluno ele ingressa no ensino médio aqui no Colégio Realengo e durante os 3 anos da sua formação de ensino médio, ele também vai estar atuando com disciplinas específicas ao técnico que ele escolheu. Ou seja, ele tem uma soma de 2 certificados no mesmo tempo. Essa é a modalidade concomitante. Mas também tem casos de alguns alunos que não estudaram no nosso ensino médio aqui no Colégio Realengo com o técnico.
E nesse momento a gente oferece a possibilidade, como a gente chamava, do pós-médio, ou seja, aquele aluno que já concluiu o ensino médio, ingressou em uma empresa, percebeu a oportunidade de se especializar para poder ter uma melhor colocação e ele procura o Colégio Realengo e em um ano a gente consegue fazer uma formação técnica para que ele tenha um diferencial no mercado de trabalho. Essa é a nossa proposta. Então quer dizer que com um ano ele vai ter o diploma de técnico em administração. E aí ele pode estudar no formato online? Nós temos uma plataforma em parceria com uma grande empresa no mercado de tecnologia, que é a Microsoft, onde a gente tem todo um sistema formatado e direcionado para esse aluno. Nós trabalhamos com aulas síncronas e assíncronas, conteúdo próprio do nosso Colégio Realengo, que é toda a infraestrutura de material didático. Além disso, uma equipe de professores capacitadas e que atuam no mercado de trabalho. Nós temos também um setor, né, específico chamado de PIT, onde a gente faz a recolocação, né, desses alunos que não estão no mercado de trabalho em direcionamento para grandes processos seletivos. Por exemplo, nesse momento nós temos grandes processos acontecendo e temos alunos do técnico de administração participando desses processos seletivos. Isso é muito legal, porque a gente tem o objetivo de formar esses estudantes, mas especialmente colocá-los no mercado, não é mesmo? É o nosso indicador. Não adianta a gente só formar o aluno. O nosso intuito, a nossa missão, né, enquanto instituição, é fazer com que esse aluno tenha a percepção que ele é o protagonista. Nós criamos todas as estruturas, materiais, processos que é gestão para que esse aluno ele possa entender o teu contexto, mas somente ele, em parceria com todo esse amparato, né, de processos, tecnologias, pode perceber o quanto que ele pode ir além daquilo que ele é. É muito legal. A minha próxima pergunta seria quais são as habilidades promovidas pelo curso. Mas aí eu quero trazer a minha experiência como mãe de uma aluna do curso técnico em administração, que eu percebo essas habilidades dentro de casa, atuante, porque existem as feiras que vocês promovem, né? E aí eu percebi, ela criou a marca, ela fez o Instagram, ela promoveu a marca e aí levantou os custos, fez o produto, trouxe para a feira, vendeu, virou um grande negócio. Então foram grandes habilidades. Sim. Isso a Alice formanda este ano. Sim. Mas eu tenho também o filho Pedro, que se formou em 2013 e ele foi mais para a vertente do marketing, que também desenvolveu durante o curso técnico. Então, assim, eu estou te fazendo uma pergunta, mas já estou te trazendo experiência de 2 filhos com habilidades que trouxeram do curso técnico. Mas aí você poderia me falar de outras. Claro. É interessante que você, enquanto profissional e mãe, consegue perceber o que os outros pais também podem perceber em casa em relação aos seus filhos. Quando a gente fala de habilidades, principalmente no técnico de administração, os alunos eles entram no técnico muitas das vezes não sabendo ainda qual é o meu talento. Eu costumo dizer que todos nós nascemos com um talento e esse talento ele vai ser direcionado dentro de uma ação e profissão que aquela pessoa vai escolher. É interessante que no caso do técnico especificamente, os projetos, as feiras, são no sentido de enganjar os alunos a perceber que habilidades que eles já possuem, mas não percebem ainda. Como eu falei lá no início do nosso podcast, a nossa missão é desenvolver pontos de decisão, fazer com que esse aluno seja o protagonista do seu processo e tome as melhores decisões e ações também. Mas a principal habilidade que a gente trabalha aqui é o trabalho em equipe e o desenvolvimento de análise de cenários. Hoje nós estamos passando por diversas mudanças no mundo e eu trago para vocês inclusive uma aqui agora. Eu dou aula, né, de recursos humanos. E eu trouxe em RH uma pesquisa que fala sobre diversidade, equidade e inclusão. 2 principais capitais europeias, né, França e o próprio Londres, podemos assim dizer, elas já têm em todos os níveis estratégicos pessoas com inclusão em PCD. Eu, por exemplo, o meu filho ele é autista. Eu tenho um filho, né, de 12 anos de idade e ele tem um processo adaptado, como aqui também nós oferecemos um processo adaptado para os nossos alunos, porque é um modelo de inclusão. Em determinado momento, esses alunos serão de outras gerações e conviverão com isso normalmente.
Então, nesse momento, eu não posso incluir somente esse aluno no âmbito operacional. Ele vai ser um gestor, ele vai ser um CEO lá na frente. Então, o técnico de administração dá a habilidade de ele ser um protagonista, principalmente na sua carreira. Porque ele pode escolher ser um técnico para trabalhar numa empresa, ele pode ser um empreendedor, que é o fomento hoje. No Brasil, a gente busca hoje desenvolver novas ideias, né? Novos negócios, porque isso fomenta a nossa economia de forma geral. Eu crio mais empregos, eu desenvolvo mais as pessoas, e o empreendedor, quando ele tem essa capacidade, ele transforma quem está em volta dele. Então, o nosso aluno do técnico, tanto do concomitante como do subsequente, ele percebe isso nas nossas aulas práticas. E aí, eu emendando, seria esse o maior desafio do estudante no curso técnico? É encontrar essas habilidades? Sim, eu acho que hoje não é só um teste de perfil que denota quem aquele aluno vai ser no futuro. Nós estamos passando por um processo de mudança muito grande, né, no mundo de forma geral. As informações, cada vez mais hoje, elas são ágeis, rápidas, né? O processo da era da informação nos proporcionou isso. Então, a tomada de decisão não pode ser somente numa carreira. Eu, por exemplo, passei por várias áreas e fui direcionando até chegar no momento em educação. Eu vou pegar o meu exemplo. No meu até o meu quarto período de faculdade, eu tinha medo ou anseio de falar em público, né? E a partir do quarto período, eu comecei a perceber em alguns trabalhos que eu tinha essa capacidade. E eu precisava de mentores que eram professores que pudessem direcionar para potencializar esse meu talento. A partir dali, eu me direcionei numa profissão, porque existem diversas profissões atreladas a um talento, e depois que eu percebi aquela profissão que era mais interessante no meu ponto de vista, eu tornei aquilo rentável. Eu acho que isso é a visão de qualquer aluno, independente da formação dele, é ele perceber que ele pode se direcionar dentro de um contexto de sucesso. Ele é o protagonista. Perfeito. Qual é a relação e importância do curso técnico em administração com as outras áreas de atuação? Você já descreveu algumas, mas cite mais algumas. Claro. Eu posso citar isso através de um exemplo? Claro. O meu melhor amigo, ele se formou em fisioterapia. E uma vez ele conversando comigo, né, nós trabalhávamos juntos, e ele falou assim, eu não quero trabalhar com gestão, eu quero ser fisioterapeuta. Eu falei, tudo bem. Por que você... Não, porque eu quero atender pessoas, eu quero trabalhar com reabilitação com pessoas. Eu achei isso muito interessante. Ele identificou a missão dele. Mas repare, ao terminar o curso de fisioterapia, que é de 5 anos, uma graduação, ele começou a trabalhar no mercado, né, atuar no mercado em algumas clínicas. E normalmente, um profissional recém-formado, ele tem um tempo ali de 1 a 4 anos para poder se estabelecer com conhecimento, experiência, expertise dentro da sua área de atuação. Durante esse período, ele trabalhou em diversas clínicas aqui no município do Rio de Janeiro e depois ele ingressou numa grande clínica, onde ele começou a atuar como gestor numa área de fisioterapia. A partir dali, ele começou a perceber a necessidade de gestão. Então, ele precisou entrar num técnico em administração para que ele pudesse entender práticas de gestão, de gerenciamento de processos. Ele foi seguindo nessa clínica, depois ele teve um insight e criou a clínica dele. Sabe o que ele hoje faz mais? Gestão. Ele não atende mais as pessoas. Ele fica sob o processo na equipe de direção dele, atuando na parte de marketing, de gerenciamento, gestão financeira e principalmente definindo os objetivos a longo prazo daquela empresa, que é a clínica dele hoje. Então, muitas das vezes, o profissional de outra área não entende que ele precisa ter um conhecimento de gestão, independente de sua formação. A gestão ela começa na nossa vida, depois começa nos processos aonde nós atuamos, que no caso, profissionalmente falando, na empresa onde nós estamos. Aqui é gestão. Você tem uma ideia de piso salarial do profissional? Atualmente, o técnico de administração ele tem piso de acordo com as áreas de atuação. Por quê? Hoje, um técnico numa empresa, ele pode atuar numa área de marketing, e aí eu não vou entrar nos subsistemas de cada área, porque eu não preciso abranger nesse momento, e eu vou lançar essa curiosidade para que você acesse o nosso site e saiba um pouco mais. Mas,
nós temos a área de RH, recursos humanos, nós temos a área de marketing, nós temos a área de finanças e contábeis. Mas por que tem área contábeis? Porque existe uma relação de contábeis ainda com gestão. Apesar de existir uma faculdade de ciências contábeis e uma faculdade de administração, mas existe uma relação entre elas. Além disso, nós também temos, né, a área de operações, que engloba desde produção, que engenharia de produção tem uma relação também, engloba também logística, engloba processos, engloba qualidade, entre outros aspectos. Então, dependendo do local de atuação que ele vai escolher, porque um estágio, por exemplo, obrigatório, no nosso caso, nós não temos. Na Lei 11.788, no curso a gente não tem um estágio obrigatório. Nós temos um estágio não obrigatório. Por isso que nós temos um setor que direciona esses alunos para participarem de processos seletivos e terem um auxílio bolsa para estarem atuando, fora do teu horário de atuação enquanto aluno. Principalmente para o aluno também do pós-médio, né? Que tem uma flexibilidade de estudar em EAD e ainda fazer um estágio num outro momento oportuno. Só que nesse caso especificamente, a gente varia de R$ 1.500, R$ 1.450 o piso, e o teto pode chegar aí a R$ 3.700. Claro, isso vai depender da atuação. Se a gente for pegar aí estágio em grandes empresas, dependendo de nível de atuação, pode chegar a esse piso, contando com vencimentos. Existe uma diferença, né, que a gente fala no RH, né, vencimentos, remuneração, Sim. salário. Mas vocês vão aprender um pouquinho isso mais depois, não agora. Então, fale um pouquinho mais sobre o PIT, que, pelo que eu estou percebendo, é um setor onde auxilia os alunos a ingressarem no mercado. Sim, o PIT ele é um setor criado pela instituição, né, no sentido de fazer com que esses alunos de diversos técnicos, né, atualmente não somente o técnico de administração, técnicos demais que nós temos na nossa categoria aqui, esses alunos eles fazem um cadastro na base do PIT, eles são direcionados através de uma ferramenta para que eles possam participar de processos seletivos. Esse setor ele é um setor presencial, esse setor ele tem um responsável, o Renato. Esse atendimento ele é presencial aqui na nossa instituição e o aluno ele pode comparecer lá e esclarecer todas as dúvidas sobre o estágio. E ele vai ter ali uma aula, né, quase um mapa mental de como ele pode se direcionar para se colocar ou se recolocar. Por isso que eu falei, o aluno ele tem que ser o agente, o protagonista. Nós oferecemos uma infraestrutura para que ele possa procurar, entender e se direcionar. É uma decisão. A gente está indo para a reta final. E aí a minha pergunta final, quais são os diferenciais do curso técnico em administração do Colégio Realengo que motiva a trazer esse estudante para cursar com a gente? O diferencial do curso técnico de administração aqui no Colégio Realengo, ele pode ser dividido em duas frentes. Primeiro, dentro do modelo do concomitante, nós atuamos com vários projetos. Que projetos são esses? São projetos relacionados a temas específicos, onde esse aluno vai ser um protagonista como empreendedor. Então, são projetos de empreendedorismo que são desenvolvidos ao longo do ano. E lá no final, principalmente na nossa mostra cultural, esse aluno ele consegue mostrar a prática. Muitos projetos hoje em algumas escolas ficam muito na teoria, né? Na ideação. E a dificuldade hoje de qualquer empreendedor é tirar essa ideia, essa ideação e colocar na prática. E a gente consegue evidenciar isso massivamente. Torna-se tão massivo que muitas das vezes esse aluno já sai até com esse empreendimento ou essa ideia para poder colocar em prática lá na frente depois de formado. Isso é verdade. Eu tenho exemplos reais disso, de que nasceu com um projeto dentro do curso técnico de administração e se tornou uma empresa. Legal. E também temos no pós-médio. Esse diferencial no pós-médio é que esse aluno, ele tendo um pouquinho mais de maturidade, já atuando no mercado, primeiro, ele consegue levar práticas de gestão para a empresa onde ele está atuando. Se ele é empreendedor, ele consegue participar de algumas oficinas, não vou entrar em detalhe. Nós temos algumas oficinas presenciais que acontecem aqui no sentido de promover um direcionamento para esses alunos do EAD na prática que já acontece na aula, mas no sentido de um local específico que nós temos aqui, não vou dar detalhes, para que esse aluno possa entender uma relação de vivência, de experiência. Além disso, o tempo de formação.
Hoje, se você for olhar o tempo de formação do pós-média, ele é um curso rápido. Se você for procurar uma graduação, que é um sentido de um nível de carreira, um upgrade acima, você tem um tempo maior de formação. Se você quer se colocar rápido no mercado, o técnico te propicia isso. Em 1 ano, gente, 1 ano é muito rápido. Verdade. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, foi brilhante, bem esclarecedora. E aí fica o convite para vocês compartilharem, curtirem, comentem qual será o próximo curso técnico que iremos abordar aqui com vocês. Muito obrigada, Thiago. De nada, um grande abraço a todos. Espero que eu tenha contribuído para esclarecer qualquer dúvida referente à formação no técnico de administração. E se você tem alguma dúvida e quer saber mais informações, te convido a comparecer aqui no Colégio Realengo. Meus dias de atuação aqui, né, presencialmente é terças e quintas, né, pela manhã. Fica aí o convite. Mas também você me encontra nas redes sociais aqui do Colégio Realengo. E eu gostaria que você pudesse deixar um comentário aí no nosso canal, se você gostou, se você não gostou, mas também você tem alguma dúvida, tá bom? Um grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Obrigada.